Conta pra gente como foi esse início do Programa Espacial Brasileiro do ponto de vista seu. Bom, é ponto de vista meu, claro que eu posso dar, né? Não vou entrar em detalhes técnicos porque eu não sou engenheiro espacial, mas a história mais política um pouco eu sei sim. Quando eu comentei com você aqui que eu ainda no jornal agora cobri eu não sei se foi a primeira, mas foi uma das primeiras reuniões assim sobre a realização da MEC-B. O que acontecia? O programa começou, na verdade, como uma parceria com a França. Então, era MEC, Missão Espacial Completa, não tinha o B na frente. E aí, o que aconteceu? Um grupo de engenheiros, né, isso eu entrei em 82, deve ter sido final da década de 70, início da década de 80, um grupo de engenheiros já com doutorado, muitos deles e tal, que o INPE, no início, nas primeiras décadas, formou muita gente fora do Brasil, porque não haviam doutorados na época aqui para a formação de engenheiros espaciais com mais conhecimento, mais preparo. E aí, esses engenheiros, muitos deles foram para a França, né? A parceria era com o CNES, que é a Comissão Nacional de Estudos Espaciais lá da França, acho que tem o mesmo nome até hoje, né? E então foram lá para Toulouse, que era uma cidade onde se desenvolveria, porque a CNES tem várias unidades, né? Mas em Toulouse era onde eles iam desenvolver o projeto mesmo, a proposta e tudo mais. E depois de um tempo eles voltaram e tudo mais, e começou uma discussão, né, da aeronáutica com o governo e tudo mais. Por quê? Porque a França não queria passar a tecnologia, agora você que é engenheira vai me fazer lembrar, que era de propelente... O Brasil queria sólido e a França queria que fosse líquido. Líquido, exatamente. Isso. E aí ficou naquele sólido, naquele líquido. Finalmente, como ainda era governo militar, né, os pessoal da aeronáutica, do exército, todo mundo que tinha interesse, conseguiu romper esse acordo com a França, que já tinha chegado ao ponto eu não sei até que ponto os projetos dos satélites estavam desenvolvidos, mas eles já estavam, digamos assim, já havia um desenho desses satélites, tá? Uhum. De como é que eles iam ser. Né, já estava definido que iam ser satélites, primeiro de observação, de coleta de dados, né, que até hoje tem, que é o SCD, satélite de coleta de dados, depois viria outros de sensoramento remoto, de observação da Terra. Né? Essa era a missão, aí a base de Alcântara, né, que existia lá, mas ainda sem quase nenhuma infraestrutura, e o foguete para lançar. Né? Então o Brasil começa a árdua tarefa de desenvolver o seu próprio foguete, que pelo jeito, acho que até hoje, do jeito que eles queriam, não foi não. Não foi não. Né? Quer dizer, eu tô falando aí, gente, pelo amor de Deus, né, de 40 anos quase de investimento, de gente formada, de acidente, de tudo. Quer dizer, isso acontece, você tem que formar gente, agora, você tem que ter resultado também, né? Porque não pode esse negócio, isso é muito do Brasil, né? A gente começa as coisas aí, larga. Eu me lembro, a respeito disso, uma das coisas que mais me impactou, porque a gente vai percebendo as coisas devagar, né? Uma coisinha ali, até que vem a gota d'água. Eu falei, nossa, então é isso, né? Eu estava num congresso internacional da Federação Internacional de Astronáutica, não me lembro qual deles, e aí um personagem, que eu não vou dizer o nome dele, porque ele era bastante parceiro do programa espacial, ele era da aeronáutica, inclusive acho que ele já faleceu, não sei. Mas eu falei, então, como é que é, né? Usei a patente dele para chamá-lo e tal. Como é que vai continuar a MEC-B? Não vai? Estou falando isso para você, deve ter sido, sei lá, final da década de 80 e tal. Não. Agora nós vamos botar um astronauta no espaço. Precisa dizer mais, né? Isso na década de 80. Não, final da década, começo da década de 90, mais ou menos, né? Aí começa aquele programa com ônibus espacial, e aí iam botar um experimento no ônibus espacial, aí depois não foi mais o ônibus espacial, aí puseram astronauta lá na Rússia, na União Soviética ainda, acho que era. Não, nem sei se era União Soviética ainda. E aí vão esquecendo, vão deixando as coisas, quer dizer, não há continuidade. Quando eu fui fazer doutorado, quando eu fiz aqui no Brasil mesmo, claro, mas eu tive uma bolsa sanduíche e eu fui lá para Washington para entrevistar pessoas em órgãos de divulgação científica, Smithsonian,
esses institutos lá e tal. E uma mulher lá que cuidava da parte de exposições para crianças, ela me falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Em inglês, ela diz assim: "When you have a goal, you stick to it." Né? Eu falei, puta merda, a gente só... desculpe, que eu falei uma... Tem importância, aqui você pode falar. Aqui no Brasil, a gente só stick to the goal quando é futebol. E olha lá, porque nem isso. E olha lá, né? Estamos na torcida, né, para que vá esse ano, mas ainda assim... A tradução é isso. Se você tem um projeto, se você tem um plano, você gruda nele e vai em frente, né? Claro que pode ter 1000 problemas, como na vida da gente. Você tem um gol, você quer uma meta, mas você sabe que vai ter empecilhos, que você... Talvez algumas coisas boas que te levem para um outro caminho, mas a meta é aquela ali, o caminho é aquele, né? Você pode se desviar. Mas aqui não, aqui sai do caminho e vai para outro, vai para outro. Parece uma coisa... E também tem as questões dos interesses políticos, né? Que cada um que entra quer fazer do seu jeito, né? Não tem aquele sentimento de nação, né? De você... De Estado, né? Quer dizer, o que interessa para o Estado e não para as pessoas que estão no poder. Então, isso atinge todas as áreas, infelizmente. Mas essa área é muito sensível, porque gasta muito dinheiro, leva muito tempo. Então, se você não tem uma persistência, uma coerência, você vai ficando para trás, como nós ficamos em muitas áreas, né? E é interessante o que ela falou aqui, pode ser que deixe muita gente aí frustrada, né, com essas coisas, mas é a realidade. Você olhar para a história e ver a realidade nos proporcionar a oportunidade de mudar isso daí, né? Exatamente. Que é o que a gente quer ver no nosso programa espacial. E voltando, então, ainda nesse contexto histórico lá, né, do Programa Espacial Brasileiro, você teve contato, então, com outras agências. E como é que o Brasil via esses outros players andando e a gente patinando? E eu sei que tem 2 caminhos. Você seguiu pelo civil, né? Que você continua acompanhando o INPE. Então, o INPE acabava tendo esses embates, porque ele estava ali querendo levar esse processo para frente, mas ele também tinha essas limitações. E olhar para os outros países, esse jogo todo, o que você pode contar para a gente dos bastidores? Bom, o INPE, quando eu entrei lá, começo da década de 80, já tinha contato com agências do mundo todo, né? Inclusive, o Dr. Fernando Mendonça, que foi um dos primeiros diretores lá do INPE, né? Ele fez o doutorado dele no exterior, teve contato com a NASA, né? Eu falei também desses engenheiros todos que foram para o CNES na França, né? Já havia também algum contato com a Índia, tanto que houve aquele projeto SACI, né? Que era de teleeducação, uma coisa que estava muito no início, né? Eu não acompanhei o que aconteceu nos últimos anos, mas eu sei que a Índia foi lá para frente e nós ficamos para trás. Não por culpa do doutor Mendonça, não. Por culpa do governo na época, que acabou com o programa, porque achou que era... Eu não sei lá o que eles acharam. Então, o programa realmente... que poderia ter ajudado, principalmente naquela época, que o Brasil ainda era muito rural. Muito rural. Ainda é em alguns aspectos, no norte, no nordeste, em algumas regiões. Mas era uma oportunidade, como a Índia viu isso como oportunidade. Bom, o resultado é que a Índia, eu não vou nem falar do quantos eles alfabetizaram. O problema maior da Índia não é esse, é o sistema de castas, mas isso é outro assunto. Agora, eles hoje são os países mais desenvolvidos na área espacial, né? Então, eles foram adiante. Mesma coisa a China. Nós começamos uma parceria com a China. Hoje a China está indo para a Lua, está botando painéis no espaço, fazendo tudo. Nós estamos aqui. Né? A China era um país pobre, apesar de ter toda a riqueza cultural, né? Herança milenar e tudo mais, mas eles, quando o Brasil começou a trabalhar com eles, né? Inclusive engenheiros que trabalharam com os cibers desde o início, pessoas com quem eu convivo e tudo, dizem que eles estavam muito mais atrasados do que a gente, principalmente na parte de documentação. Eles não sabiam fazer documentação. Quer dizer, o Brasil foi lá, os engenheiros nossos, e isso aí é... meados da década de 80 também. O programa Cibers começou em 86, 87, por aí, 87. E foram lá e ajudaram. Inclusive,
uma homenagem aqui para uma pesquisadora do INPE, que infelizmente faleceu hoje, a Sherry. Ela era chinesa e ela foi como tradutora para esses encontros do Brasil com os chineses, né? Esses primeiros encontros. Então, você vê que todos esses países, não estou falando nem dos Estados Unidos e União Soviética, estou falando de países que eram iguais a nós. Israel, né? Tem até países do Oriente Médio, como Israel, eu não sei se o Paquistão também, não. Satélites, acho que eles não têm, não. Mas foram adiante. E a gente foi ficando. Para mim, tudo isso é falta de decisão política. É falta de decisão... Não é falta de dinheiro. Porque, pelo contrário, quando você faz isso, você desperdiça dinheiro. Você desperdiça dinheiro, você desperdiça formação de pessoas, né? E aí eu quero comentar uma coisa com você. As pessoas não têm que ficar desiludidas com isso, como você falou. A gente precisa saber, né? Tem uma frase que eu gosto muito assim, se você não pode mudar o presente se você não conhece o passado. Senão você vai começar a continuar repetindo os mesmos erros. E nós estamos numa fase que nós só repetimos ainda os mesmos erros, né? Quer dizer, então, mudar de assunto, porque senão eu fico nervosa com essa história aqui. Não, mas olha, é bem legal escutar isso daí. Eu acredito que tem muita gente que concorda com tudo que ela tá falando, porque realmente deixa a gente muito triste, sabe? Deixa. A gente que tá dentro desse ambiente, a gente sabe o potencial que a gente tinha para estar muito mais avançado, né? Tem potencial, sem dúvida. E aí a gente vê que... teve essa patinada, escorregada, né? Não é nem patinada, é escorregada mesmo que o Brasil teve nesse setor, né? E assim, uma das coisas muito interessantes quando você fala da China, né? É sobre esse lance deles terem conseguido explorar o máximo possível do Brasil para benefício próprio, que o Brasil não conseguiu fazer na mesma proporção, né? Exato.